Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a obra A Filosofia da Ciência do Rubem Alves, né? Falar um pouquinho da biografia do próprio Rubem Alves, falar do Novo Mundo de Salvador Dalí, falar do conhecimento científico e a ciência da natureza. Bora lá? O cientista virou um mito, e todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Esse é um dos resultados engraçados e trágicos da ciência. Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, os cientistas, os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam. É o que nós estamos fazendo hoje, né? O cientista mandando, a gente tá aí de quarentena, né? Quando o médico lhe dá uma receita, você faz perguntas? Sabe como os medicamentos funcionam? Será que você se pergunta se o médico sabe como os medicamentos funcionam? Será que a galera sabe como é que a quarentena, esse isolamento social funciona? Será que tem resultado? Será que tem algum tipo de comprovação de que isso é o melhor? Ele manda, a gente compra e toma. Não pensamos, obedecemos. Não precisamos pensar porque acreditamos que há indivíduos especializados e competentes em pensar no nosso lugar. Pagamos para que ele pense por nós. E depois ainda dizem por aí que vivemos em uma civilização científica. Será? Ou na civilização em que os cientistas é que mandam, né? Essa é a psitocracia proposta pelo próprio Jason Brennan, né? Ele que é um dos maiores críticos da quarentena e dos estudos epidemiológicos atuais. Ele defende a psitocracia, uma sociedade dominada por esses cientistas. Olha o que os cientistas estão fazendo, né? A revelia do que você prega no seu contra a democracia, against democracy, né? O que eu disse dos médicos você pode aplicar a tudo. Os economistas tomam decisões e temos de obedecer. Os engenheiros e urbanistas dizem como devem ser as nossas cidades e assim acontece. Dizem que o álcool será a solução para que os nossos automóveis continuem a trafegar e a agricultura se altera para que a palavra dos técnicos se cumpra. Afinal de contas, para que serve a nossa cabeça? Será que ainda podemos pensar? Será que adianta alguma coisa pensar? O Rubem Alves nasceu em 1933, né, em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais. Ele é psicanalista, né, morreu, faleceu recentemente. Foi psicanalista, educador, teólogo, escritor, autor de livros e artigos abordando temas religiosos, educacionais e existenciais, além de uma série de livros infantis. Sua mensagem é direta, às vezes romântica, explorando a essência do homem e a alma do ser. É algo como um contraponto à visão atual de um homem globalizado que busca satisfazer desejos, muitas vezes além das suas reais necessidades. A pintura de Dalí na abertura do capítulo, não sei se vocês já viram, né, que tem a criança geopolítica observa o nascimento do homem novo, né? Isso aqui, ó. Essa imagem. Foi criada em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época existia uma esperança de que um novo modelo de mundo e de homem brotaria da experiência caótica da guerra, assim como tem uma esperança de um novo homem e de novo mundo depois da pandemia. Não vai ter. Os elementos ali retratados, o novo mundo com uma casca mole, onde os continentes estão se derretendo, a lágrima de sangue que escorre da abertura do ovo, o toldo em forma de picos, a criança já adulta, escondida atrás da mãe, a paisagem seca e estéril, transmitem mensagem de insegurança e temor diante de um novo começo, uma nova era. Será que Salvador Dalí tinha razão? O título deste quadro soa como uma paródia de todas as previsões otimistas feitas durante a Segunda Guerra Mundial sobre o novo mundo que emergeria depois da derrota do fascismo, né? O fascismo está, inclusive, voltando aí, né, a ser modinha no mundo, né? Pelo menos uma versão caricaturada, né? A história sempre se repete, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, né? É uma caricatura de fascismo, o que está acontecendo hoje, em especial no Brasil, né? Muito pior do que o Trump, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas essa nova direita mundial ela tem roupantes fascistas, né? Como uma galinha, o novo homem está saindo do globo. Será que um novo homem vai sair dessa pandemia que tem uma pele mole diferente de uma casca? Mesmo os continentes são moles e aparentemente a ponto de se derreterem. Misteriosamente, a África Ocidental deixou cair uma lágrima. A lágrima de sangue da África. E, misteriosamente, é a região que está sendo menos afetada, por enquanto, por conta da pandemia de coronavírus, né? O todo pontiagudo e a mulher, uma figura renascentista, ajudam a dar ao quadro uma atmosfera bastante ameaçadora.
as guerras, o terrorismo, a fome do nosso tempo, mas a presença de uma criança assistindo ao nascimento de um novo homem serve de suporte para justificar essas reflexões e reforçar a esperança de que essa criança geopolítica seja um modelo para as nossas crianças, esperando que, de fato, possam se transformar em indivíduos mais integrados com o seu mundo, segundo Nathaniel Harris, sua vida e obra de Dali. Mas tanto a criança como a mãe, eles estão, né, em caracteres aqui bem esqueléticos, né? Bem... não sei nem como descrever isso, não sei qual palavra usar. Mas aparentemente com características dessas pessoas que vivem na rua, né, infelizmente. Dos marginalizados, dos excluídos, né? Relacionando a obra de Dali e o texto de Rubem Alves, percebemos que a visão otimista sobre a ciência e o admirável mundo novo que ela proporcionaria não seria tão fácil como se previa, e nem se concretizou, e nem vai se concretizar depois dessa pandemia. O que deu errado nessa previsão? O que deu errado nessas previsões, né? Que acontecimentos desvirtuaram os rumos do admirável mundo novo? Continuam dando errado, preconizado pelas descobertas científicas e pelo otimismo diante da tecnologia. Foi um problema da técnica, da tecnologia, da ciência ou do seu uso que nos levaram a essas crises, né? Do conhecimento ou da sua aplicação? Ou não tem nada a ver com isso, né? O termo ciência é muito abrangente, até hoje gera contradições sobre o que pode ou não ser considerado científico, sendo difícil estabelecer uma definição rigorosa do termo, especialmente para o estudo deste capítulo, né, onde tomaremos como referência uma definição de ciência como ciência da natureza, ciências naturais ou ciências da natureza. Um estudo sistemático e racional da natureza e do seu funcionamento baseado em métodos adequados de prova. Os estudos científicos surgem como respostas aos questionamentos dos seres humanos acerca da existência de suas experiências. Na diversidade de respostas dadas a essas indagações, encontramos algumas de caráter científico, baseadas em estudos sistemáticos e comprovados, e outras de caráter religioso, artístico ou do senso comum, baseadas em opiniões, crenças ou observações cotidianas independentes de estudos racionais. Apesar de não se basear em métodos e provas, durante muito tempo essas respostas míticas, artísticas, filosóficas ou do senso comum ofereceram explicações sobre os fenômenos naturais e do seu funcionamento, satisfazendo a curiosidade dos seres humanos, né? Alguns filmes relacionados ao assunto, né? Gattaca, a experiência genética, né? Direção de Andrão Niccol, Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, e A Ilha das Flores, de um documentário, né, de Jorge Furtado. A ciência da natureza difere das outras formas de conhecimento por se basear em observações sistemáticas e no uso de métodos adequados de prova. Podemos apontar os filósofos pré-socráticos como o primeiro passo nessa direção, cujas ideias e questionamentos provocaram uma ruptura na forma de pensar baseada no sobrenatural, na fé, na religião, nos mitos, né? Voltando o centro do conhecimento para a natureza, para os seus processos, para o logos, para a explicação racional. Ainda não podemos considerar esse pensamento científico, pois suas respostas não obedecem a critérios e métodos adequados, mas, sem dúvida alguma, podemos afirmar que não era mais definido por critérios míticos e religiosos, fideístas, baseados na fé, né? Era uma nova forma de conhecimento que surgia. Paralelamente às ciências da natureza, desenvolviam-se as ciências matemáticas, agregando valores fundamentais ao desenvolvimento da filosofia da ciência, né? Os objetos de estudo da matemática possuíam características diferentes de ciências, como a física, que estudava, por exemplo, a origem do universo e de todas as coisas, tendo várias ideias diferentes como resposta. Já as respostas matemáticas eram exatas, consensuais, e a sua demonstração tornou-se um modelo de certeza irrefutável. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de considerar que esse modelo de certeza não conseguiria apreender a natureza em sua totalidade e complexidade, sendo exigidos, para isso, outros métodos mais adequados ao seu estudo e análise. Apesar disso, desenvolveu-se, entre muitos estudiosos, a crença de que só o domínio da matemática era verdadeiramente científico. Somente no século XVII, com Galileu e Newton, podemos compreender de que forma a matemática poderia contribuir para os estudos das ciências da natureza, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.